Pânico no mercado. Este foi o termo usado pela imprensa internacional nesta semana para definir a situação fiscal preocupante e a reação dos investidores que resultou em forte alta para o dólar nos últimos dias. Na página inicial do site, a agência de notícias Bloomberg destacava: traders brasileiros vendem primeiro e perguntam depois, enquanto o pânico atinge os mercados. E afirma: os investidores estão perdendo a fé na capacidade do governo de conter uma crise fiscal cada vez mais profunda. Já o Financial Times cita a liquidação da moeda, que está aumentando a pressão sobre a reforma fiscal de Lula, e revela que só na terça-feira o Banco Central do Brasil vendeu mais de 3 bilhões de dólares no mercado para tentar conter a alta do dólar. Esse pânico que a imprensa internacional está citando ocorreu após o dólar atingir um patamar recorde, alcançou R$ 6,30. O mercado repercutia ainda as dúvidas dos investidores sobre a aprovação do pacote de corte de gastos pela Câmara. A gente lembra também que no último fim de semana, ao ter alta hospitalar, o presidente Lula concedeu uma entrevista e voltou a criticar a alta taxa de juros no Brasil. Segundo ele, a única coisa errada aqui no país é a taxa de juros estar a 12% ao ano. E em meio à disparada do dólar e todas essas preocupações com a questão fiscal, o Banco Central realizou uma série de intervenções no mercado para tentar conter a alta da moeda norte-americana frente ao real. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, marcou férias, que deverão ocorrer entre os dias 2 e 22 de janeiro. A autorização do recesso dele foi feita pelo presidente Lula em um despacho. É hora de saber o que acontece a partir de agora. O dólar chega a 6,30, o mercado tem uma reação depois do Banco Central atuar vendendo o dólar e há uma grande preocupação. O dólar volta a 6,30, vai adiante, busca 6,70, 7. E como toda essa volatilidade está impactando os negócios do agro? É isso que a gente vai tratar a partir de agora. Recebendo Alan Gani, que é economista e comentarista da Jovem Pan, e o César de Castro, que é consultor do Itaú BBA. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Um ótimo dia para vocês. Obrigada a você pela companhia. Também apresento e cumprimento o César de Castro, do Itaú BBA. Seja bem-vindo, César. Obrigado, Kellen. Um prazer. Para a gente também é uma satisfação tê-los aqui. Alan, o dólar chegou a 6,30, tema que nós tratamos na última vez que você esteve aqui, foi ali no finalzinho de novembro, início de dezembro. Era uma previsão também que o Morgan Stanley fazia. Agora, o Banco Central atuou, o dólar caiu mais próximo de 6. Há muitas dúvidas. Há espaço para o dólar recuperar os 6,30 e continuar subindo ainda mais? Por quê? Há espaço, sim, infelizmente, porque há razões tanto do lado externo quanto do lado interno. Vamos começar pelo lado externo. Há uma previsão do mercado de um Estados Unidos mais inflacionário com Donald Trump. E aí pouco importa se o mercado está certo ou não, mas essa é a expectativa do mercado devido ao protecionismo das políticas de Donald Trump, devido também à deportação ilegal de imigrantes, a deportação de imigrantes ilegais, o que encareceria a mão de obra e também desregulamentação da economia, que traz um aquecimento da economia. Tudo isso pode trazer um pouco mais de inflação nos Estados Unidos. E aí o remédio para combater a inflação é taxa de juros. Taxas de juros mais elevadas nos Estados Unidos aumenta a demanda por dólar, valoriza o dólar. E agora, o principal fator que eu vejo é a razão interna, Kellen, que é a piora do lado fiscal, todas as incertezas do lado fiscal no governo, no Congresso, enfim, o Estado brasileiro não demonstra um comprometimento sério com as contas públicas. E aí toda essa incerteza vai para preço e o dólar aumenta. Muito bem. Dentro desse contexto em que você aponta que há fatores internos e externos que contribuem para essa continuação da alta do dólar também em 2025, eu pergunto a você, César, a crise que a gente observa, a fiscal no Brasil, levará o dólar acima de 7 em 2025? Eu sei que no Itaú vocês também fazem projeções de câmbio. Qual o cenário que trabalham? Oi, Kellen. Olha, no nosso time de macroeconomia projeta R$ 5,70 para o final do ano que vem, tá? Então, R$ 5,90 no final desse ano e R$ 5,70. É claro que essas projeções são muito difíceis. Nós estamos num momento de muita incerteza, há muitas variáveis que podem fazer
subir mais, tá? Mas o nosso número oficialmente é 5,70. E esse número leva em consideração quais fatores, por exemplo, para a gente ver um dólar ao redor de 5,90 e não ao redor de 7? O que vocês estão considerando por aí, César? Olha, o cenário do dólar de 7 seria muito catastrófico, tá? Nossa leitura aqui é esse emaranhado de incertezas na economia americana, que significa, né, tudo que está associado ao Trump significa um dólar mais forte, a gente já incorpora isso, e os nossos desafios locais, né? Acho que muito bem pontuados pelo Alan. Acho que mais a questão da intensidade aqui dos problemas do que novos fatores, tá? Acho que é bem incerto, mas eu acho que o dólar de 7 seria um cenário bem mais estressado, né? Que a gente não tem essa visibilidade hoje. Muito bem. Agora, voltando para você, Alan, o pacote de corte de gastos, né, que é visto com uma certa descrença até pelo mercado, ele sofreu dificuldade para passar na Câmara e isso significa o que na prática? Há como a gente confiar que haverá um plano de corte de gastos efetivamente sendo colocado em prática neste novo ano de 25? Veja, ele foi muito tímido e, em certo sentido, ele foi desidratado também no Congresso Nacional. Segundo o governo, em 2 anos haverá uma economia de 70 bilhões de reais. Já o mercado financeiro acredita numa economia de 50 bilhões de reais, mas a gente não consegue garantir efetivamente, porque a gente está aqui no campo das previsões. Mas o pacote de gasto ficou muito aquém do esperado, não mexeu significativamente na questão do salário mínimo, não mexeu nas vinculações de gastos de saúde e educação que se tornaram obrigatórios. Então tem problemas estruturais e não me parece que nem o governo nem o Congresso Nacional querem enfrentar essa questão. Muito bem. César, como que essa volatilidade, este sobe e desce do dólar nos últimos dias está impactando o agro? Imagino que isso tenha gerado alguns efeitos colaterais. Sem dúvida, Kellen, tem grandes efeitos. Eu separaria os momentos, né? Sempre bom lembrar que quando o dólar se fortalece, né, o agroexportador, em geral, captura benefícios, né, de exportações mais competitivas. Então, se nós imaginarmos que o plantio, né, da safra de soja, safra de grãos, foi feito com uma moeda mais baixa, né, com o dólar mais baixo, agora ele está mais alto, e sim, em reais, para a receita, né, é melhor. Entretanto, quando a gente olha para 2025, isso traz grandes desafios, né? É bom lembrar também que tem o lado dos custos. O lado dos custos ele fica mais caro, né, quando a moeda está mais alta. Mas dado que a safra já foi feita, o custeio há bastante tempo, e agora você tem essa elevação, isso significa mais receita, que é bom. Entretanto, olhando para o ano que vem, é o contrário. A gente deve ter o dólar agora pressionando mais os custos, num contexto, né, pegaria a soja de exemplo, de um cenário bem desafiador para preços, né, com safras muito grandes. A gente imagina até pressão adicional no preço em Chicago. Então, note a combinação que a gente começa a enxergar para o ano que vem, né? Um dólar caro, complicando a formação de custos e um cenário, né, para a soja bastante ofertado e preços baixos. Então, tem um benefício agora de vender soja agora, vale dizer que ninguém tem, né? Um momento que nós estamos ainda caminhando aí para a colheita, mas não há disponibilidade no Brasil, então o benefício não existe, e para o ano que vem uma enorme incerteza. Além disso, tem toda a parte de investimentos, de projetos, de planejamento, que fica tudo em stand-by nesse contexto de uma incerteza da taxa. Então, por mais que a subida possa favorecer o setor, parte exportadora, né, do agronegócio, o risco aumenta muito da gente, porque invariavelmente o custo vai ser formado mais alto, e para que isso não seja um grande problema, o dólar teria que continuar subindo, né, o que é bastante perigoso. E mesmo que isso aconteça, nós vamos ter muitos outros efeitos negativos desse dólar mais alto, uma inflação muito exagerada, uma necessidade de subir juros ainda mais, e que complica o agro de várias outras formas. E essa incerteza é o pior dos mundos. Então, além do nível ser muito elevado, eu tenho que separar aqui, né, o 24, 25, a soja que vai ser colhida agora, e o próximo ciclo que entra sob um contexto de risco muito mais elevado, com o dólar alto e o juro, né, extremamente pressionado lá na frente, o que complica
enormemente a vida de qualquer produtor rural, né, com o custo do dinheiro muito elevado. É super importante esse aspecto que você coloca sobre o efeito que o dólar mais alto gera para áreas do agro que são agroexportadoras. Aqui você deu o exemplo da soja, e também super importante o que você mencionou do efeito no custo de insumos esses como, por exemplo, fertilizantes ou defensivos, que são importados em sua grande maioria, ou seja, sofrem efeito desse dólar mais alto. O ponto desafiador para cadeias do agro, como a gente já tratou aqui na Jovem Pan, César e Alan, também fica para aqueles que são plantadores, por exemplo, de tomate, para a gente dar um exemplo. Eles usam o insumo que vem de fora, ou seja, sofrem o efeito do custo mais alto do dólar, mas não têm o benefício na hora de vender, como é o caso dos grãos, por exemplo, os exportáveis. O preço do mercado doméstico não tem essa variação compatível e a renda fica mais restrita, mais esmagada. Esse caso que eu estou aqui contando, Alan, ele ilustra alguma outra área da economia brasileira que neste momento está mais sensibilizada em função desse dólar ter ultrapassado 6,30 e ter variado tanto nos últimos dias? Empresas, sejam elas do agronegócio ou indústria, que são importadoras. E várias das empresas aqui no Brasil são importadoras de insumo, de tecnologia. A gente costuma aprender lá no livro-texto de economia, né, que a importação é uma variável que diminui o PIB e a exportação aumenta o PIB. É verdade, mas num segundo momento, veja que a importação ela tem um efeito indireto muito importante, que muitas vezes para você conseguir produzir bem internamente, produzir bastante, você precisa importar uma tecnologia, importar uma matéria-prima e um insumo. E à medida que esses insumos começam a ficar mais caros, começa a encarecer o meu processo de produção. Encarecendo o meu processo de produção, a empresa, para manter a margem de lucro dela, vai ter que reagir. Como é que ela vai reagir? Ou ela repassa no preço, ou ela vai cortar custos, ou ela vai diminuir a produção dela. Então, o efeito na atividade econômica do encarecimento do dólar via importação é perverso também. Muito bem, ou seja, contamina a economia como um todo. E aí, César, eu volto para você. Se a gente está aqui falando de um dólar ao redor de 6 no final de 2024 e a previsão do Itaú é um dólar abaixo de 6 no final de 2025, isso gera um descolamento importante, porque formação de custo pode se dar com um dólar de 6 e venda dos produtos que são exportáveis com um dólar abaixo de 6. Como é que fica o caso nesta situação, que dá para fazer nesse momento para se proteger? E como fica o caso daqueles que não sofrem a influência positiva do dólar? Você vê isso como um grande risco para o agro nesse novo ano? Sem dúvida, Kellen. Eu acho que não há muito o que fazer, né, para se defender, né, de uma possível elevação de custos que virá a reboque desse dólar muito alto. É bom dizer aqui, lembrar, né, que todo o agro ele vai ser afetado na parte de custos por essa elevação, porque praticamente tudo demanda fertilizantes, né, em grande medida insumos químicos e outras questões, né, combustíveis, que também tem associação com o dólar. Mas mesmo os setores que são exportadores, eles podem ser fortemente afetados por essa combinação, né, de uma eventual apreciação cambial após a formação de custos ter ocorrido com a moeda mais alta, né, com o dólar mais valorizado. Então, acho que é muito preocupante, né, mesmo a curva de juros hoje de dólar que permite, né, o produtor eventualmente que vai ter receita lá na frente fixar no nível mais alto, ele também tem incerteza se não vai subir ainda mais e terá chamadas de margem no meio do caminho. Então, note que a falta de um direcionamento do número em si cria complicações até mesmo para quem é exportador. Então, eu vejo, esse é o primeiro reflexo negativo, né, a formação do custo. E a segunda, esse ambiente de muita necessidade de ter uma taxa de juros muito elevada que afetaria investimentos, né, e principalmente os produtores que estão tendo resultado operacional razoável, mas o custo financeiro está muito elevado. Então, acho que é bem preocupante, tá, visto de hoje, o desenho que a gente começa a enxergar para 25 nesse contexto.
A economia parece ser um dos principais desafios para o agro nesse começo de 25, seja pelo efeito da variação intensa que nós temos visto no dólar, seja pelo efeito da taxa de juros alta, que daí vai contaminar taxa de juros do crédito rural no plano safra, volume de recursos que vai ter para emprestar para os agricultores em função de todo esse desafio no orçamento do governo, ou seja, é um efeito em cadeia. Agora, dentro de toda essa discussão que estamos aqui fazendo sobre se a crise fiscal levará o dólar para cima de 5 em 2025 e quais são os efeitos da volatilidade já observados no presente, há um outro fator que tem rodado em conversas aqui no Brasil, é a preocupação com algum eventual confisco. No auge da inflação, da hiperinflação aqui no Brasil, lá na era do governo Collor, teve aquela decisão de confisco de poupanças. Isso não sai da mente dos brasileiros. Hoje, existe algum risco, Alan Gani, da gente ver algum confisco se houver uma piora da crise fiscal? Por que esse tema voltou à pauta aqui no país? Não, acredito que não. A gente está longe disso. Felizmente, o nosso sistema financeiro nacional, os bancos, o mercado financeiro como um todo, amadureceu bastante. Então, um risco de confisco seria muito grave para a atual situação do Brasil. O Brasil é inserido numa economia globalizada, há muitos interesses aqui, um agronegócio muito forte, então não vejo esse tipo de temor. Agora, o que pode acontecer, e não digo neste governo necessariamente, mas se nada for feito em termos de gastos públicos, de corte de gastos, aí a gente pode caminhar no médio prazo para uma situação de calote da dívida pública. E o calote é simplesmente você não receber, Você tem lá aquele teu dinheiro do banco, aí o banco quebra, você não recebe, você comprou títulos do Tesouro Direto, você também não recebe, aí você tem dinheiro num fundo, o fundo quebrou, porque também tem ativos do governo, enfim. E numa situação de calote é muito ruim, as pessoas empobrecem da noite para o dia, perdem o seu patrimônio, a credibilidade do país vai lá para baixo, o vídeo argentino, que aconteceu anos para se recuperar, e aí é muito ruim, em termos de recuperação da atividade econômica, porque ninguém vai querer emprestar dinheiro para o governo. Então eu vejo que o risco de confisco não tem, esse risco institucional é muito, muito baixo. Agora, um risco de calote da dívida pública a médio prazo, ele é factível. Médio prazo é antes de 26? Não, médio prazo eu diria que é depois de 26. Agora, assim, a boa notícia, Kellen, é que o Brasil, ele de tempos em tempos, sofre ajustes, Então vem um governo gastador, gasta, a situação fica crítica e como há muitos interesses em jogo no Brasil, há forças poderosas, mercado financeiro, agronegócio, forças produtivas, essas forças de alguma maneira operam, para colocar um governante que faça, a sociedade escolhe um governante que faça um ajuste nas contas públicas. Se a gente pegar a história do Brasil, é mais ou menos assim. Você teve ali anos de governo PT, teve um problema crise nas contas públicas, aí veio o governo reformista de Temer, continuação com o Bolsonaro. Se a gente pegar também, antes de Fernando Henrique Cardoso, você teve ali o governo Sarney, depois o governo de transição do Itamar, Fernando Henrique, que foi um governo de ajuste. Então, de tempos em tempos, quando a situação fica muito crítica, vem um governo de ajuste para arrumar a casa. Okay. Então, eu diria que é para depois de 2026, mas existe a possibilidade do próximo governo, talvez seja até este governo, não sei, mas vai ter que fazer um ajuste nas contas públicas, com certeza. Está bem claro. César, o Alan citou a Argentina, e nesses últimos dias, com a disparada do dólar em relação ao real, houve várias comparações de como está a situação da Argentina em relação à situação do Brasil, numa comparação com indicadores econômicos. O que aqui nos interessa é a sua visão sobre como a recuperação econômica da Argentina vai trazer algum tipo de sombra para o agro do Brasil em 25, se é que vai. E essa minha pergunta tem como um dos objetivos entender como a retirada das retenções, mesmo que de forma gradual, se for colocada em prática em 25, impactará a competitividade do agro em alguns produtos, como carnes, grãos, entre outros. Kellen, eu acho que do ponto de vista do agro argentino, nós temos sim possibilidade de ter mais competição, não somente porque o ambiente lá está ficando mais favorável para os produtores, nem tanto por conta do momento atual, afinal o desafio
de crescimento econômico é muito grande num contexto de um ajuste fiscal enorme, mas eu traria em questão a perspectiva de uma safra muito grande, né? Especialmente de farelo de soja. Nós podemos ter a Argentina voltando, né, para o jogo, exportando mais, num contexto em que nós estamos também elevando aqui o nosso esmagamento de soja, né, com muitos projetos, não só para esse ano, mas para os próximos, que deve significar uma grande quantidade de farelo de soja, né? Nossa visão de médio e longo prazo é que nós vamos precisar ter mercados externos para absorver o tanto de farelo, porque a nossa produção de proteína animal vai ser incapaz de suportar tanto. Então, estruturalmente, a nossa cabeça é baixista com farelo. Então, a Argentina voltando, né, para o jogo com, eventualmente, menos intervenção, né, do Estado ou até mínima, traz de volta eles, né, na pecuária também, né, que foi um setor muito massacrado por muitos anos, né, da mão pesada do governo. Então, eu diria que em curto prazo tem a boa safra da Argentina, que vai competir conosco, o farelo de soja como um potencial avanço, né, no mercado internacional, dificultando o nosso, aumentando a competição, né, eu acho que isso faz parte do jogo, e também em proteínas animais. Então, acho que sim, virá competição a mais, tá? Acho que isso não tira as razões estruturais do agronegócio brasileiro para seguir muito bem, mas teremos competição, tá? Talvez mais do que a gente viu nos últimos anos. Muito bem, foi bastante esclarecedora essa conversa com vocês. A gente tem opiniões distintas sobre o caminho do dólar em 2025 e isso é muito saudável para a nossa audiência tomar suas próprias decisões a partir do cenário econômico que viram aqui vocês trazerem as projeções. Agradeço a você, Alan Gani, economista e comentarista da Jovem Pan. Volte sempre. Sempre um prazer participar desse ótimo programa. Obrigada, Alan. César de Castro, consultor do Itaú, muito obrigada pela companhia. Obrigado, Kellen. Foi um grande prazer. Da mesma forma, até a próxima. Tchau, tchau.